Boa tarde, pessoal, ou boa noite para aqueles que preferem entender que nós estamos começando a noite do que terminando a tarde, ok? Estamos nós aqui juntamente com mais um Eu, Você e a Bíblia. A nossa semana vai indo adiante, eu espero que você esteja com a gente. Eu estou aguardando você chegar para um tempo onde nós vamos abrir as escrituras juntos novamente. Estamos estudando 1 Coríntios, hoje nós vamos falar a respeito de 1 Coríntios capítulo 4. Ok, vou deixar marcado aqui já para vocês. Primeira Coríntios 4. Vamos publicar e vamos fixar. Aí. E vamos aguardando o pessoal chegar. Estou te aguardando por aqui, ok? Olá, Lucinha, bem-vinda. Olá, Ana Maura, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui com a gente, terminando esse dia, iniciando essa noite, juntos com eu, você e a Bíblia. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Ei, Ana Maura, tudo bem? Mande um beijo meu pro Ricardo, ok? Leona também, eles estão bem? Saudade de vocês. O Ricardo tá junto aí ou não? Que bom que vocês estão bem. Vamos esperando o pessoal chegar. Entrei um pouquinho antes para dar tempo da gente bater um papinho, né? Falar um oi para a turma. Ok, legal. Xará tá chegando aí do trabalho daqui a pouco, então. Maravilha. Nós também estamos com muita saudade de todo mundo. Logo, logo vamos nos ver, com a graça de Deus. Olá, Selmari, bem-vinda. E aí, Cel, tudo legal? Como estão a turma aí? O Bruno, Marcelo, tudo bem aí em casa? E você, Lucinha, tá tudo bem aí com vocês também? Sua casa, sua família, todos estão bem? Olá, Júlio, bem-vindo. Arnaldo, bem-vindo. Bom ter vocês aqui com a gente. Que bom, Lucinha, que bom. E esse frio aqui na nossa região, que coisa, pô. Hoje deu 17 graus aqui, não sei como tá aí na região de vocês, mas hoje aqui tava bem frio. Agora deu uma esquentada, parece que agora anoitecendo tá querendo cair de novo a temperatura. Inverno. Ei, Júlio, eu não estou me lembrando de onde você é. São muitas pessoas que entram, né? Eu acabo confundindo. Olá, Miraca, olá, Marcos, bem-vindo. Pois é, Arnaldo, eu ouvi falar que essa madrugada vai ser muito fria. Ei, Ana Maura, ontem você não esteve com a gente aqui, nós tivemos uma grande discussão sobre o que é melhor, o frio ou o calor. Nós vamos fazer uma enquete aqui com o pessoal. Você é de Garça, Júlio, legal. Que bacana ter você aqui com a gente, viu? Deus abençoe você e sua família aí. Ei, Miraca, e a turma aí? Em João Pessoa, o melhor clima do mundo. Ei, Arnaldo, a Maristela tá aí ou vai chegar ainda? Olá, Regina, tudo bem?
Pois é, Ana Maura. Ô, Júlio, legal. Companheiro de ministério, então, que bom. Deus abençoe você aí, o seu ministério, viu? Sua igreja. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela honra. Olá, Sônia. Tudo bem, Sônia Casais? Bem-vinda. Beijo pra Sofia e pro César também. Ok, Maristela logo chega por aí então. Oi, Genaíne, bem-vinda. Tá com o João aí? Se tiver, manda um beijo meu pra ele. É muito gostoso a gente poder se encontrar aqui. Aí, a Maristela, não falei que já já ela chegava? Chegou. Oi, Maristela, tudo bem com você? Tava falando com o Arnaldo aqui, ele tá falando que você ainda está no escritório trabalhando. Falei que logo você ia chegar, e aí chegou. Olá, Noêmia. Noêmia entrando aí aqui com a gente também. Vamos dar aquele nosso 5 minutinhos de tolerância, né? A gente começa 5 minutos antes, das 6, vai até 6:05, enquanto o pessoal vai chegando, aí a gente começa, ok? Então se você entrou na live aí pela primeira vez, não sai não, já já a gente está começando o estudo. Por enquanto a gente vai saudando aí a turma, dando beijos em todo mundo. Ó, legal, Sônia, que a César e a Sofia estão aí. Saudade deles. E de você também, tá? Não fica com ciúmes, não. Quem entrou aí agora, Vivi. Olá, Vivi. Tudo bem? Bem-vinda. Olá, Brígida. Olha a Brígida chegando aí também. Gente, nós temos motivos de louvor para dar a Deus. Nós temos aí os testemunhos de algumas pessoas curadas, ok? Pelas quais a gente estava orando. Estão curadas, 100% curadas da Covid-19 e outros milagres sendo feitos por Deus aí. Maravilhoso. Oi, Domingas. Bem-vinda. Louvamos o Senhor, então. O Senhor é bom, louvamos a Ele por todos os feitos que Ele tem realizado, toda a bondade dEle, toda a provisão, graça, misericórdia que Ele tem estendido sobre nossas vidas. Aleluia. Domingas, bem-vinda. Eu acho que essas lives da gente aqui podia ter forma do pessoal não só escrever, mas falar também, né? Tem essa carinha que a gente fica junto aí, mas aí é só uma pessoa. E aí não é tão legal. Ei, Ian, bem-vindo, tudo bem? Muito bom ter você aí com a gente também, Ian. Deus abençoe você, sua casa, sua irmã, sua mãe, seu pai, ok? Mandou um beijo meu para sua mãe? Continue orando aqui por ela. Deus está restaurando o coração dela. E de vocês todos aí, né? Com a perda do seu avô. Que bom, Brígida. Eu também acho legal, acho legal. A gente acaba, de uma forma ou de outra, tendo um contato, né, com o pessoal por aqui também. A gente se vê. Olha aí a Drica chegando aí. Olá, bem-vinda. Agora eu sei que a Drica é a Adriana. É. Beijo, Adriana, para você e para todo mundo aí da sua casa, ok? Oi, Ian, que bênção, você começou a trabalhar hoje? Que legal, cara. Louvado seja Deus, muito bom.
Tá vendo como o Senhor é bom? No meio de toda essa situação que a gente tem, Deus tem aberto portas para as pessoas. Muito joia. O Ellerson também parece que conseguiu trabalho. Isso é muito bom. Louvado seja Deus. Boa noite, Drica. Gostei desse apelido seu, viu, Adriana? Fala, Oswaldo. Beleza, cara? Bem-vindo. Ei, Viviane, uma das bênçãos que nós temos é a recuperação do médico da sua filha, né? Isso é um motivo de louvor nosso aqui. Estava falando que nós temos várias bênçãos. Essa semana, hoje eu ouvi vários testemunhos de pessoas que foram curadas. Graças a Deus, louvamos a Deus. O poder de cura dele manifesto na vida das pessoas. Temos que continuar orando e travando essa batalha em oração. A enfermidade não é a vontade de Deus. Ela é uma manifestação da realidade no mundo caído, rebelado contra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Deus opera no meio disso tudo, ok? Temos que manter nosso coração cheio de esperança. Doutor Pedro, isso mesmo, louvado seja o Senhor. Teve alta da UTI, olha só, que bênção, glória a Deus. Aqui da nossa igreja nós tínhamos o Dr. Saulo, a Dariane e a filhinha que pegaram Covid, todos os três estão curados, 100% curados e imunizados também. Deu o exame final deles aqui. Olá, Alba, tudo bem? Bem-vinda. Ok, gente, vamos começar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que se encontra aqui nesse final de dia, início de noite conosco. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos recursos como a tecnologia, que faz com que mesmo que estejamos separados, mesmo que estejamos longe, nós possamos ter contato uns com os outros, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Somos gratos ao Senhor por todos os milagres que o Senhor tem feito, pela sua providência. O Senhor tem sustentado, Senhor, a nossa vida. O Senhor Deus tem levado adiante, Senhor amado, a nossa história, a história humana, para o grande dia aonde o Senhor vai renovar todas as realidades, trazendo um novo céu e uma nova terra, mediante aquilo que Jesus Cristo já iniciou por intermédio da sua morte e da sua ressurreição, Senhor. Até que esse dia chegue, nós vamos continuar como povo do Senhor, peregrinos nesse mundo, sendo portadores, ó Deus, das realidades do céu para a terra. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos para que mais pessoas sejam libertas, mais pessoas sejam curadas, mais pessoas sejam salvas pelo poder da ressurreição de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado por cada uma das pessoas que se encontram aqui com a gente, aquelas que vão estar chegando e aquelas que ainda vão ter acesso à tua palavra através daquilo que a gente vai estar compartilhando hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver. Olá, Ilse. Bem-vinda. Ilse Saulo, bem-vindo. Beijos para você. Olá, Serginho. Maravilha, cara. Serginho Neto aqui com a gente. Aí, Serginho, você largou suas coisas aqui ontem, rapaz, no discipulado, esqueceu o caderno, borracha, lápis, esqueceu tudo aqui, brother. Que isso, cara. Ai, ai. Antônia, bem-vinda também. Ok, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4. Uau! Estão lendo? Estão lendo o texto de 1 Coríntios? Muito bem. O capítulo 4, o apóstolo Paulo vai encerrar, então, essa primeira perícope, essa primeira sessão da carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, onde Paulo está procurando corrigir a igreja de Corinto quanto à compreensão que ela tem acerca do evangelho, achando que o evangelho é mais uma filosofia, é mais um conhecimento humano, ou que você possa ter acesso ao conhecimento do evangelho da mesma forma que você tem acesso a outros tipos de conhecimento. O apóstolo Paulo mostra, então, nessa porção da sua carta, que a sabedoria de Deus, ela
é diferente da sabedoria humana, ok? Existe a sabedoria humana, ela tem o seu lugar, a filosofia, a matemática, a ciência e todas essas coisas têm o seu lugar, serve para alguma coisa, mas esse tipo de sabedoria não nos dá acesso nem mesmo à sabedoria teológica, à sabedoria religiosa, nos dá acesso à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, e ela tem a ver com quem Jesus Cristo é e com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E essa sabedoria, ela só pode ser adquirida por nós mediante a revelação que nos é dada através do Espírito Santo de Deus que opera na nossa vida. E quando nós experimentamos então essa revelação do Espírito, compartilhando conosco as verdades concernentes à pessoa de Jesus, a sua obra, aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo, a realidade do reino de Deus, então a nossa mente é transformada e nós passamos a pensar a nossa vida aqui com as categorias da mente de Jesus, ou seja, nós começamos a viver a nossa vida enfrentando as nossas realidades com a mesma mentalidade que Jesus. Então no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para a gente que usando a ele e a Apolo, né, como exemplos de que nós estamos participando daquilo que Deus está realizando e dessa sabedoria que é manifestada a nós através do Evangelho, aquilo que Deus está realizando através de Cristo Jesus, e nós colaboramos com isso. E o apóstolo Paulo então vai mostrar para nós como nós colaboramos com isso, e isso é feito através do Evangelho, que é o alicerce dado por Deus para tudo aquilo que vai ser realizado, tudo aquilo que vai ser feito na nossa vida. Então nós, a partir do fundamento do Evangelho, vamos crescendo na nossa intimidade com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, e isso vai nos levando então à maturidade, e esse tipo de maturidade ele é adquirido por nós na nossa interação, dependendo daquilo que nós compartilhamos com o Senhor e que nós recebemos do Senhor, que tem a ver com a realidade daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós, e achar que nós vamos ter acesso a isso que Deus está fazendo na nossa vida por intermédio de qualquer outra forma de conhecimento que não seja da revelação que o próprio Espírito traz ao nosso coração, nós contarmos com a sabedoria do mundo, e isso é uma loucura diante de Deus. Então nós chegamos no capítulo 4, ok? Hoje nós vamos falar do capítulo 4, onde Paulo então ele encerra essa primeira sessão da carta aos Coríntios, onde ele está querendo corrigir os coríntios com relação à postura vaidosa, orgulhosa, arrogante que eles têm por causa de confiarem mais na sabedoria humana que eles têm do que na compreensão do Evangelho revelado por intermédio do Espírito Santo. E ele mostra que isso tem causado divisão entre a igreja dos Coríntios, quando a gente tem essa postura de procurar medir a nossa vida e avaliar a nossa relação com Deus e a relação dos outros com Deus a partir do nosso próprio conhecimento e não a partir da revelação de Deus para nós. Nós começamos a nos tornar pessoas orgulhosas e nós tendemos a julgar uns aos outros. Então, toda essa sessão do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo quer efetivamente corrigir isso, a compreensão dos coríntios a respeito do Evangelho, mostrando que o Evangelho é um outro nível de sabedoria, é a sabedoria de Deus, e ele não pode ser acessado pelo nosso conhecimento, ele tem que ser acessado pela revelação que o Espírito dá a nós, e essa postura orgulhosa que gera divisão na igreja, quando nós começamos a achar que nós temos mais conhecimento do que outros, que nós seguimos uma teologia melhor do que a teologia do outro e etc. Isso é porque nós estamos, de acordo com Paulo, ainda lidando com a nossa vida dentro das categorias humanas. Então, quando ele chega no capítulo 4, a primeira parte do capítulo 4, o apóstolo Paulo, depois de ter falado que tudo, terminado o capítulo 3 dizendo que tudo pertence a nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como edifícios que estão sendo edificados pelo poder do Espírito de Deus. Paulo quer que a igreja dos Coríntios entenda que tudo pertence a eles, que eles não precisam lutar ou brigar para tentar conquistar nada na perspectiva de Deus, porque tudo que concerne ao reino de Deus nos foi presenteado, nos foi dado por intermédio da obra redentora de Jesus Cristo. Então ele passa no capítulo 4 a mostrar para a gente
que se nós compreendemos isso assim, então não tem sentido nenhum haver divisão entre nós, haver disputas entre nós, haver concorrência entre nós para saber quem conhece mais, quem sabe mais. Quando a gente tem quem tem maior revelação de Deus, quando nós temos essa postura, nós acabamos então julgando as pessoas de uma maneira que não deveríamos julgar, e muitas vezes a gente julga nós mesmos de uma maneira que nós não deveríamos julgar. O apóstolo Paulo, ele mostra pra gente nessa primeira parte de Coríntios 4, que vai de 1 até o verso 5, que a postura correta da nossa parte deve ser confiar a nossa vida completamente ao julgamento que Deus realizou em nosso favor por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós, ao invés de nós ficarmos tentando nos aprovarmos diante de Deus e reprovarmos outros. Nós devemos simplesmente aguardar o momento em que nós vamos receber de Deus o seu louvor, vamos receber de Deus a sua aprovação por nós termos confiado e crido naquilo que Jesus realizou por nós. Vamos ler então os versos. Veja só: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Porque ele diz isso, Paulo está usando ele e Apolo como exemplos de servos que estão ministrando na cooperação com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida das pessoas, ok? E o que ele quer é que a igreja dos Coríntios, primeiramente, isso serve para nós também, entenda que nós não devemos olhar para as pessoas, olhar para os servos como se eles fossem as pessoas mais especiais em relação àquilo que está acontecendo, mas nós devemos olhar para os servos de Deus, para nós mesmos como servos de Deus e uns para os outros como servos de Deus, como pessoas que estão participando daquilo que Deus está fazendo, ok? Se nós fôssemos pensar num filme, nós não somos os artistas principais, ok? Nós não somos o ator principal, a atriz principal, nós somos coadjuvantes dentro daquilo que Deus está realizando. Então nós temos o nosso papel, mas o nosso papel é de cooperação, é o que diz o apóstolo Paulo aqui. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade, ou seja, de serem servos encarregados dos mistérios do reino, é que eles vivam fiéis, é que eles vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, ou qualquer em verdade, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Preste atenção, o apóstolo Paulo ele está falando aqui especificamente relacionado a pessoas que já foram alcançadas pelo poder do Evangelho e que entenderam, como ele termina aqui falando no texto do capítulo 3, que nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo pertence a nós, seja Paulo, seja Apolo, Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente e o futuro, tudo o que existe é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, ou seja, uma vez que nós experimentamos a realidade do Evangelho na nossa vida, tudo aquilo que é de Jesus é compartilhado conosco. Portanto, nós não devemos confiar a nossa vida naquilo que nós comparamos em relação à vida de outras pessoas que são seguidores de Jesus, ok? Nós temos que olhar uns para os outros como servos que nós somos do Senhor Jesus e como colaboradores daquilo que Deus está realizando nas nossas vidas e através das nossas vidas, nas vidas uns dos outros, por intermédio do poder do Senhor Jesus. O que Deus espera de mim e de você não é desempenho, não é o nosso desempenho, é a nossa fidelidade. Deus não nos mede pelo nosso desempenho, ok? Nós vivemos numa cultura de desempenho e muitas vezes nós achamos que um tem que fazer mais que o outro, um tem que ser melhor que o outro, um tem que ter mais conhecimento que o outro, um tem que saber mais que o outro. E o apóstolo Paulo, os coríntios viviam dentro dessa mentalidade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não importa o que eu faço, o volume do meu ministério, ou de Apolo, ou de Pedro, o que importa é que cada um de nós seja encontrado fiéis a Deus naquilo que nós estamos realizando. A mesma coisa diz respeito a nós, ok? Às vezes você é chamado para ter um tipo de trabalho, um tipo de exercer um tipo de influência do reino, de ministério do reino, como
é o meu caso, que vai atingir uma quantidade de pessoas maiores. Às vezes você é chamado para exercer a sua influência de um reino dentro de um círculo menor, por exemplo, talvez somente a sua casa, mas isso não importa. Deus não está medindo a gente pela quantidade de pessoas que nós estamos alcançando, pela quantidade de coisas que estamos fazendo. Ele está medindo a gente pela nossa fidelidade em realizar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para nós realizarmos. Então, se Ele deu a você a tarefa, por exemplo, de você ser mãe, de você discipular os seus filhos, educar os seus filhos, ou então você está num ambiente de trabalho e ser uma influência ali, ou deu a você uma esfera de ministério maior, deu uma igreja ou um ministério que transcende a perspectiva até de uma igreja local, o que Deus vai fazer é medir todos nós pelo mesmo critério, o critério da fidelidade. Portanto, o apóstolo Paulo diz que se Deus vai nos medir assim pelo critério da fidelidade, nós não devemos estar julgando uns aos outros, ok? Isso é muito sutil na gente. Às vezes nós julgamos uns aos outros, e na maioria das vezes nós julgamos uns aos outros naquilo que nós estamos realizando, em relação àquilo que outra pessoa não está realizando. Faz sentido isso para você? Na maioria das vezes nós julgamos as pessoas naquilo que nós estamos fazendo, nós não julgamos as pessoas naquilo que nós não estamos fazendo, nós julgamos as pessoas naquilo que nós estamos fazendo. Então o nosso julgamento é um julgamento parcial, e o apóstolo Paulo diz que a gente não deve julgar uns aos outros porque nós não conhecemos toda a realidade da vida das pessoas, nós não conhecemos toda a profundidade daquilo que Deus está realizando no coração e na história de cada pessoa. E o apóstolo Paulo diz também que nós não devemos julgar nem mesmo a nós. Ele diz, eu pouco me importa ser julgado por um tribunal humano, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é pouco me importa, vou colocar no português mais comum, ok? Paulo está dizendo assim para os coríntios, pouco me importa o que vocês pensam de mim, pouco me importa como vocês me julgam. É isso que Paulo está dizendo, ok? Se vocês têm um problema comigo, o problema é de vocês. Se vocês querem me julgar com relação a qualquer coisa, o problema é de vocês. Eu não estou preocupado com o julgamento de vocês, porque nem eu mesmo, e aí ele fala sobre ele mesmo, ele diz, porque nem eu mesmo me julgo, porque ao me julgar, eu posso me julgar errado, eu posso achar que está tudo certo, tudo maravilhoso na minha vida, mas tem coisas que Deus está olhando e está querendo trabalhar ainda em mim. Então a postura correta, diz o apóstolo Paulo aqui, para conosco, nossa, para uns para com os outros e para conosco mesmo, é simplesmente aguardarmos pelo dia que o Senhor vai nos julgar, ok? Ele diz que nesse dia, então, nós vamos receber do Senhor, cada um vai receber do Senhor a sua recompensa, ou a palavra no grego aqui, na verdade, é o seu louvor. Por isso eu estou dizendo para você que essa sessão aqui, Paulo está falando especificamente com relação a pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Veja que Paulo ele não diz aqui que nós vamos ser julgados, ok? Preste atenção nisso. Assim nada julgueis, verso 5, assim nada julgueis antes da hora devida. Ele diz, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto, nas trevas, mas igualmente manifestará a intenção dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Veja que todos vão receber a recompensa, ok? O julgamento do qual Paulo está falando aqui não é um julgamento de condenação. Deus, ele está falando sobre Deus julgar aquilo que nós estamos realizando para Ele, aquilo que nós estamos fazendo em cooperação com Ele, ok? Não tem a ver com o julgamento da salvação ou da perdição. E tem a ver com isso que Paulo falou no capítulo 3, sobre cada um ver como edifica, se com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, ok? Como ele diz lá no versículo, no capítulo 3, no versículo 12, né? Ele diz assim, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ok? Aí ele fala que no fim, no juízo, a obra de cada um vai ser julgada pelo fogo. Então o julgamento aqui tem a ver com Deus atribuir a cada um de nós o seu louvor, ok? Ele falar para cada um de nós, dentro daquilo que nós realizamos, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Paulo garante então que nesse momento, ou seja, no momento do fim, no dia do Senhor, quando Ele trouxer a revelação de revelar toda a cooperação que nós tivemos da sua obra, então cada pessoa
cada pessoa aqui não é cada pessoa do mundo, é cada pessoa que é um seguidor de Jesus, receberá de Deus a sua recompensa. Como eu disse no grego, receberá de Deus o seu louvor. Então, a postura que Paulo espera dos coríntios e a postura que a palavra de Deus revela que nós devemos ter uns para com os outros, não é uma postura de julgamento e não é uma postura de competição, mas é uma postura onde cada um de nós precisa se portar com fidelidade naquilo que Deus confiou nas nossas mãos e esperar que o próprio Deus, no dia certo, no momento que Ele mesmo vai revelar todas as nossas obras, nos dar louvor, nos elogiar por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós fizemos com Ele. Então, frente a isso, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui para os coríntios que não faz nenhum sentido qualquer tipo de arrogância ou qualquer tipo de orgulho por parte da gente em relação àquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Ele diz a partir do verso 6, irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor um do outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais, e o que tens que não tenha recebido? E se recebesse, então qual o motivo do seu orgulho, como se não o tiveras ganhado? Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito em que verdadeiramente reinasses, para que também nós reinássemos convosco, porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante dos seres humanos. E aí então ele passa a falar a respeito de algumas posturas que estão presentes na vida da gente como seguidores e servos do Senhor Jesus, enviados pelo Senhor Jesus, ok? Então essa sessão é importante a gente entender que o apóstolo Paulo, de novo, ele está insistentemente, desde o capítulo 1 até agora, corrigindo essa questão do orgulho presente no coração dos coríntios. Esse orgulho pode existir na vida de qualquer um de nós, no coração de qualquer um de nós, quando nós fazemos as coisas certas, quando nós estamos, vou usar exemplos cotidianos, ok? Quando a gente está obedecendo a Deus, a gente não está fazendo nada de errado, a gente está orando, a gente está lendo a Bíblia, nós podemos ter o nosso coração tomado de orgulho em relação a outras pessoas. Às vezes nós começamos a nos medir em relação a outras pessoas. Paulo, mais uma vez aqui, ele usa de ironia com os coríntios, ele diz assim para eles: vocês já têm tudo. Paulo não está dizendo que eles têm tudo, ok? Paulo está sendo irônico. Paulo está dizendo algo que eles afirmam sobre eles, que eles não precisam receber nada do apóstolo Paulo, que eles conseguem ter acesso, que eles conseguem ter tudo que eles precisam ter por conta própria. Ele diz: vocês acham que vocês já reinam? Esse reinado aqui é a manifestação do reino de Deus aqui. Ele diz: olha, eu gostaria muito que vocês realmente estivessem manifestando o reino de Deus através da vida de vocês estivessem reinando. Porque para mim, aí ele faz o contraste, ele diz, porque para mim me parece que com relação a nós os apóstolos, ou seja, os apóstolos são pessoas que Deus chamou e enviou para uma tarefa de embaixador, uma tarefa de representação real, ok, do reino de Deus, real no sentido de realeza. Eles estão realmente representando o reino de Deus. Nós somos apóstolos enviados por Deus ao mundo, representando o seu reino, e aqui Paulo está usando ele e Apolo como exemplos. Ele está dizendo: olha, vocês estão achando que vocês já têm tudo, vocês estão achando que vocês não precisam receber mais nenhum tipo de instrução, vocês estão achando que não precisam de mais nenhum tipo de edificação na vida de vocês são tomados por uma vaidade, por um orgulho, que faz com que vocês achem que vocês são autossuficientes, e vocês acham que vocês já têm tudo, vocês acham que vocês já estão reinando, já estão manifestando o reino de Deus, mas eu percebo que, e aí ele faz o contraste, mas em relação a nós os apóstolos, ou seja, se tudo isso que ele falou fosse uma verdade para os coríntios, tinha que ser mais ainda para eles, que são os apóstolos, que são os enviados oficiais de Deus, ok? Ele diz: para nós, parece que para nós os apóstolos,
nós somos colocados em último lugar, nós somos espetáculos para o mundo, nós somos loucos por causa de Cristo, toda vez vocês são sábios por causa de Cristo, nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vocês são fortes, nós somos respeitados, contudo vocês são respeitados, contudo nós somos desprezados, até hoje estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, somos afrontados, esbofeteados e não temos moradia certa, nós afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos, quando somos ofendidos abençoamos, quando perseguidos não revidamos, quando caluniados respondemos fraternalmente, até esse momento somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, fazendo aqui, mostrando para os coríntios, que aquilo que eles acham a respeito deles é uma ilusão, porque aquilo que eles, os apóstolos, os enviados de Deus, os representantes oficiais de Deus, estão experimentando ainda nesse mundo, ainda nessa terra, não é a realidade plena do reino de Deus. Essas realidades ainda vão chegar, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós somos a escória do mundo. Então veja, Paulo está usando ele e Apolo como exemplo, mas aquilo que ele está falando sobre ele e Apolo é aquilo que deveria ser aplicado na vida de todos aqueles que são seguidores de Jesus e que são enviados por Jesus como seus representantes. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos, nesse sentido, todos nós somos enviados por Jesus como representantes dele. E o que o apóstolo Paulo quer aqui é que os coríntios entendam, e isso é o que a palavra de Deus quer que a gente entenda também, que na verdade, enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo aqui, nós sempre vamos precisar receber mais revelação por parte do Espírito Santo de Deus a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do reino de Deus. Nós ainda estamos num processo de edificação. Nós não atingimos tudo aquilo que nós deveríamos ser. Os coríntios achavam que tinham atingidos, então Paulo está usando ele e Apolo aqui como exemplos, contrastando. Ele está dizendo, ó, vocês acham que vocês são ricos, mas nós ainda somos pobres. Dá para você entender a lógica de Paulo? O que Paulo está querendo dizer é que se nós que temos a vida que nós temos em relação ao serviço a Deus, em relação ao nosso compromisso com Ele, a termos sido enviados oficialmente por Ele para expressarmos as realidades do seu reino entre vocês, nós ainda estamos nesse processo onde nós não usufruímos da totalidade do reino. Por que vocês acham que vocês estão usufruindo? Quando Paulo diz, vocês têm tudo, nós não temos nada, ele não está dizendo que realmente os coríntios tinham, ele está sendo irônico com eles. Ele está dizendo, vocês acham que isso é assim na vida de vocês, mas isso na nossa vida é o contrário. Então, me parece que aqueles que são oficialmente os enviados de Deus, entendem que ainda não estão vivendo aquilo que vocês acham que vocês estão vivendo. Conseguiram entender o que eu estou tentando mostrar aqui? Para mim está parecendo um pouco confuso. Paulo está, portanto, afirmando para eles, trocando em miúdos, né, que se nós somos realmente enviados de Deus e nós ainda não alcançamos aquilo que Deus planejou para que nós alcançássemos, aqueles que acham que alcançaram estão iludidos. Estão iludidos. Nós reconhecemos que nós já alcançamos muitas coisas, nós recebemos muitas realidades da revelação de Deus para nós através do Evangelho, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas nós ainda temos muito para receber. Nós temos muita revelação ainda para receber. Nós temos muito que crescer ainda em intimidade, em amizade com Deus, em conhecimento da pessoa de Deus. Nós não devemos ser arrogantes, achando que nós já sabemos tudo, que a nossa teologia nos revelou tudo. Essa é uma postura que muitas e muitas vezes a gente vê em muitas pessoas na igreja. As pessoas não querem aprender mais, as pessoas não querem compreender que precisam ser treinadas, precisam ser equipadas, precisam continuar crescendo em intimidade com o Senhor. Elas acham que já sabem, não, mas... E aí, às vezes, o Senhor traz uma palavra para nós, uma direção para nós, uma orientação para nós através das Escrituras, e alguém diz assim, não, mas isso eu não aprendi assim, eu sempre aprendi isso desse jeito. Então, mas só que talvez você sempre aprendeu daquele jeito e acha que já tem tudo, mas não tem. O Espírito Santo está te trazendo alguma coisa a mais ainda, que vem através da revelação das Escrituras, vem através da palavra de Deus. Então nós precisamos, o que Paulo quer que a gente entenda aqui é que nós precisamos ter uma postura não de arrogância, mas uma postura de humildade. E aí ele termina falando a respeito
Veja que, às vezes, as palavras de Paulo são aparentemente duras em alguns momentos, mas essas palavras duras são palavras de alguém que é tomado de ternura, de amor, ok, por aquela igreja. No verso 14 diz, não vos escrevo dessa forma com intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como meus filhos amados. Então Paulo está dizendo para ele, olha, vocês estão se achando, mas vocês não são nada ainda. Se nós que somos os enviados oficiais do Senhor para a vida de vocês ainda estamos em todo esse processo de crescimento e de edificação nas realidades do reino na nossa vida, por que vocês acham que vocês já estão reinando? Por que vocês acham que vocês já são os caras? Vocês não são. Tem muita coisa ainda para vocês aprenderem, conhecerem, crescerem. E aí Paulo diz, olha, eu não quero humilhar vocês com as minhas palavras. Eu quero exortar vocês como a filhos amados. E toda a discussão até aqui se dá em torno dessa ideia de que os coríntios, que é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, começam a achar que eles podem fazer opções, escolherem aquilo que a quem eles querem seguir, o ensino que eles querem seguir, quem eles querem ouvir. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, embora vocês possam ter muitos tutores, vocês só têm um pai. Eu vos gerei em Cristo Jesus. E lá na igreja de Corinto, naquele momento, haviam pessoas que estavam, como eu falei ontem também, com um ensino que afrontava a verdade a respeito do Evangelho, que enfraquecia a verdade a respeito do Evangelho e que poderia até levar a igreja a ser destruída. E aí Paulo diz, aquele que destruir o santuário de Deus será destruído por ele. E essas pessoas eram pessoas arrogantes no meio da igreja de Corinto. Eles se arvoravam de ter uma inteligência maior, uma teologia maior, um conhecimento melhor do que o do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo termina dizendo, em breve irei visitar-vos. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferis? Devo visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Uau! Veja, essa palavra do apóstolo Paulo, eu quero terminar com isso, é muito importante. Ele diz, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Nós temos muita gente falando hoje em dia. Se você for na internet, for para o YouTube, você vai encontrar um monte de pregações, de ensinos, de conceitos, de teorias teológicas, de argumentos. E o apóstolo Paulo diz assim, falar sobre o reino de Deus é uma coisa, manifestar o reino é outra. Ele diz, quando eu chegar aí, eu quero ver o poder do reino manifesto na vida desses arrogantes que estão dizendo que o que eu ensino não tem a ver com a revelação de Deus, é leite, é superficial. Eu quero ver o poder deles. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Veja, meus queridos, às vezes a igreja, algumas pessoas na igreja, elas se incomodam com a apresentação do evangelho que desafia as pessoas e que leva as pessoas a viverem uma vida prática que manifeste o poder de Deus. Elas preferem ficar discutindo assuntos teológicos, elas preferem pregações que fiquem explicando um monte de detalhes conceituais. Elas falam muitas e muitas vezes que determinados ensinos e coisas estão erradas, mas elas não manifestam o poder de Deus. O reino de Deus, vamos terminar com isso, o reino de Deus, o evangelho do reino, não se constitui
em conceitos, não se constitui meramente de palavras, não é simplesmente um amontoado de ideias. O reino de Deus é a manifestação do poder da ressurreição de Jesus operando na nossa vida por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus, o evangelho do reino, tem a ver com o poder de Deus em nós pela presença do Espírito, transformando a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, nossos desejos, nosso comportamento, nos capacitando para uma luta contínua contra o pecado, contra os valores do presente século, contra o diabo. O reino de Deus tem a ver com a manifestação do poder de Deus que está em nós, fluindo de nós, em compaixão, em amor, em generosidade, levando libertação para as pessoas, levando cura para as pessoas. Esse é o evangelho do reino. Então o apóstolo Paulo finaliza essa sessão dizendo para os coríntios: larguem mão de serem orgulhosos, porque vocês apenas têm conhecimento na cabeça de vocês, e vivam no poder manifesto do reino de Deus na vida de vocês. Essa deve ser a nossa postura, esse deve ser o nosso anseio. Que o Senhor nos capacite para que a gente viva assim, com um coração humilde, compreendendo que, agradecendo a Deus em relação àquilo que nós já recebemos dele, mas compreendendo que nós temos muito mais para receber, e aquilo que nós já recebemos e aquilo que nós temos ainda para receber não é algo apenas para fazer parte do nosso conhecimento intelectual, apenas para fazer a gente se sentir vaidoso, orgulhoso, porque sabemos mais, mas é para que a gente viva aquilo que nos foi transmitido como o poder de Deus operando na nossa vida e fluindo da nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui para ver quem que chegou depois que eu já estava falando. E aí eu vou me despedir de todos, ok? O Serginho Caetano aí lembrando que largou as coisas aqui, hein, Serginho? Ok, Ian, que joia, que falou com a sua mãe. Olá, Eloá, bem-vinda. Oi, Su, meu amor, participou aqui com a gente também. Olá, Ana Rios esteve conosco aqui. Pascoal, bem-vindo. Antônia, já falei. Sônia Schurg, já falei. A Norma também. Aí os dias deu. Olá, Camille, que bom que você chegou. E a mamãe chegou? Tá aí também ou não? Olá, Luciana, bem-vinda. Olá, Wagner. Muito bem, é isso aí, Vivi. Conseguiu compreender o que eu estava tentando falar. Galera do Estufa, bem-vindos. Simone, eu já falei, né, Simone? Um oi ou não? Não lembro. Se eu não falei, falo agora. Oi, ok, Simone? Olá, Norma. Bem-vindo. Ok, gente. Muito bom, viu? Estar com vocês aqui. Amanhã nós vamos começar, então, o capítulo 5, onde o Paulo entra numa outra sessão. Ele vai começar a tratar um outro assunto com a igreja de Corinto, tá certo? Mas é um assunto muito joia também. Vale a pena a gente estar juntos aí, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom descanso, um dia abençoado amanhã e vamos estar junto amanhã às 18 horas. Se você entrou depois, a live fica aqui no nosso IG, ok? Do Instagram da igreja, dá para você assistir, vai lá para o meu canal também, no Plataforma do Reino, divulgue a nossa live, envie ela aí para amigos seus, diga, assista aí, vem estar participando presencialmente com a gente, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, beleza? Deus abençoe sua vida, beijo no teu coração, fui!